A escola é parte integrante da sociedade e o primeiro espaço de sociabilização de crianças e adolescentes. É nela onde os alunos convivem com diversas diferenças, podendo se tornar um local que reproduz relações de desigualdades. Entre as relações de desigualdade que se reproduz no ambiente escolar, a de gênero é uma que mais se destaca. Um exemplo marcante nas aulas de educação física é quando os esportes são separados entre esportes de meninos e esportes de meninas, ou até mesmo quando ouvimos a frase "comporte-se como uma menina", ou "meninas são caprichosas", ou até mesmo quando "meninos são melhores em matemática". Assim, percebemos que o comportamento esperado na escola é marcado por expectativas de gênero, limitando as aprendizagens e experiências de vida das crianças e adolescentes. Mas o que é gênero? Gênero pode ser entendido como um marcador social que classifica e posiciona o mundo a partir da relação em que se entende como feminino e masculino. Pensar gênero é questionar as formas como construímos socialmente o que é ser mulher e homem, e como essas relações foram marcadas culturalmente e historicamente. Quando falamos de gênero, não estamos tratando apenas das diferenças entre feminino e masculino, mas também em desigualdade, e ao utilizarmos o termo desigualdade de gênero, nos referimos a relações de poder, privilégios e hierarquias sociais criadas a partir dessas diferenças. Observe essa imagem. Essa foi a primeira turma do bacharelado em Ciências da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. A turma era composta por 20 alunos, sendo 14 mulheres e 6 homens. 70% da turma era composta por mulheres. Segundo o professor e coordenador do curso de Ciências da Computação do IME, Marco Dimas Gubitoso, um fator que pode explicar o grande interesse das mulheres pela graduação na década de 1970 é a sua associação com o curso de matemática. A turma teve maior participação de mulheres porque ela foi constituída a partir da migração de alunos da licenciatura em matemática, que sempre teve um histórico maior de presença de mulheres. Mas o número de mulheres nos cursos vem reduzindo drasticamente durante as décadas. A turma de 2016, por exemplo, contava com 41 alunos, sendo somente 6 meninas, computando apenas 15% do total. Ainda, constatou-se que a baixa presença feminina também se verifica em cursos de outra unidade da USP. Nos anos entre 2010 e 2016, apenas 9% dos alunos formados no curso de Ciências da Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos eram mulheres. No bacharelado em Sistemas de Informação, por exemplo, foram 10%, e em Engenharia da Computação, somente 6%. Mas por que o número de mulheres reduziu tanto da década de 1970 até os dias de hoje? Segundo a professora do IME, Renata Wasserman, antes da criação do Personal Computer, o famoso PC, o computador era uma grande máquina de realizar cálculos e processamento de dados, atividades associadas à função de secretariado. A sua chegada na casa das pessoas, por meio de empresas como a IBM e Apple, popularizou o uso pessoal das máquinas, principalmente com a finalidade lúdica dos jogos, e foi nesse momento que o computador ganhou a marca de masculino. Um estudo publicado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura mostrou que dentro da população estudantil mundial de mulheres na educação superior, apenas 30% escolheram campos de estudo relacionados a ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Isso indica que o baixo número de alunas nessas áreas já vem desde a escolha no vestibular, que tem pouca procura entre as jovens. Na FUVEST, as carreiras em computação do IME e do ICMC são as de menor proporção entre homens e mulheres, juntamente com as engenharias. Segundo o jornal da USP, em 1997, a proporção de candidatas inscritas no bacharelado em Ciências da Computação no IME foi de 26,4%, enquanto em 2017 a proporção foi de 13,66%. Esse fenômeno não se restringe somente às universidades, mas acontece também nas escolas técnicas. Em um levantamento realizado no site do Vestibulinho ETEC sobre o processo seletivo do primeiro semestre de 2022 da ETEC de São Paulo, as diferenças de gênero em cursos de alguns eixos tecnológicos também mantêm o mesmo padrão. O levantamento foi realizado nos cursos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrônica e Meio Ambiente, todos na modalidade do Novotec integrado. Nos cursos de Administração e Meio Ambiente,
há uma presença maior de mulheres. Em administração, dos 291 inscritos, 195 são meninas, representando uma taxa de 67%. E para meio ambiente, dos 203 inscritos, 150 são meninas, acumulando uma taxa próxima dos 74%. Já nos cursos de desenvolvimento de sistemas e eletrônica, percebe-se um número bem reduzido de meninas inscritas. Com base nas pesquisas e estudos realizados para a construção desse projeto, optamos por desenvolver o jogo interdisciplinar em formato digital, cujo intuito é estimular o interesse das alunas nas áreas de ciência e tecnologia, além de propor uma reflexão acerca da participação de mulheres nessas áreas. O resultado é um jogo de interface leve, agradável e descontraída. O jogo foi construído em PowerPoint e traz dois tipos de dinâmica: o quiz e o jogo da velha. E as regras são bem simples. A turma é dividida em duas equipes, equipe Mary Curry e equipe Jacqueline Goss. A partir daí, os grupos passam a responder alternadamente às questões propostas, sendo que se uma equipe acerta, pode preencher um dos campos do jogo da velha. Em caso de erro, o campo é preenchido pela outra equipe, e assim sucessivamente até que uma das equipes preencha 3 campos consecutivos, na horizontal, vertical ou diagonal. Serão disputadas 3 partidas, e a equipe que ganhar 2 sagra-se vencedora. É importante ressaltar que, para além das características lúdicas e colaborativas do jogo, seu aspecto mais importante é a temática das questões, pois elas abordam a vida e a obra de grandes personalidades femininas, que trouxeram valiosas contribuições para o campo das ciências exatas e biológicas. Mary Curry, Jacqueline Goss de Jesus, Esther Sabino, entre outras cientistas, surgem como inspiração para a elaboração das perguntas, que além de agregar conhecimento, geram reflexão e despertam interesse sobretudo das alunas, no exemplo desses grandes nomes da ciência no Brasil e no mundo. Devemos destacar também a interdisciplinaridade do jogo, que abrange diferentes disciplinas. Em história, por exemplo, é explorada a biografia dessas grandes cientistas. E em química e biologia, suas descobertas e contribuições são os temas principais. A aplicação foi realizada em uma turma da primeira série do ensino médio. Iniciamos uma introdução ao tema, discutimos sobre a questão dos marcadores sociais no campo das ciências e tecnologia. Os estudantes trouxeram alguns exemplos relacionados à engenharia, tecnologia da informação e agropecuária. E analisamos os dados do próprio objeto de estudo, em relação à quantidade de alunas matriculadas nos cursos do ensino médio, modalidades de ensino técnico integrado ao médio e Novotec integrado, a quantidade de alunas inscritas no vestibulinho ETEC primeiro semestre 2022 e a quantidade de professoras que ministram aulas nas disciplinas técnicas dos cursos. Após a introdução do tema, dividimos a turma em 6 grupos e deixamos acordado que 2 grupos jogarão a cada rodada. Informamos sobre as regras e iniciamos a aplicação do jogo interdisciplinar. Os estudantes se mostraram durante toda a dinâmica bem interessados e erraram poucas questões. Após a aplicação do jogo, voltamos para a apresentação, onde evidenciamos as cientistas apresentadas no jogo interdisciplinar, e finalizamos com a exposição de algumas iniciativas que promovem o ingresso de meninas nas áreas de ciências e tecnologia. Ao encerrar a aplicação, os discentes mostraram o quanto foi gratificante a experiência. Reconheceram a importância de tal assunto ser discutido e apresentado em sua formação básica, pois estariam incentivando e encorajando as alunas a seguirem carreira nessas áreas, e que a representatividade é algo importante. Disponibilizamos a coordenadora pedagógica, o plano de aula interdisciplinar, caso a unidade queira dar continuidade à discussão do tema. As coordenadoras agradeceram pelo plano de aula e pelo desenvolvimento do trabalho na unidade, e reiteraram que a escola sempre estará de portas abertas para nos receber.